O milionário barbeiro fica chocado quando o mendigo negro surpreende todos na barbearia. Miguel era conhecido como o barbeiro mais renomado da cidade. Seu salão brilhava com lustres caros e o cheiro de loção refrescante permeava o ar. Os clientes entravam e saíam como se estivessem em uma gala, ajustando suas gravatas e conferindo seus reflexos nas paredes espelhadas. Era um microcosmo da elite, onde tudo era sobre aparência e status. Mas, por trás da fachada reluzente, Miguel carregava um fardo pesado. Uma sombra do passado o seguia, uma culpa que o consumia por dentro. E naquela manhã, enquanto afilava a lâmina na cadeira de couro preto, algo inesperado aconteceu. A campainha da porta tilintou e todos pararam. Samuel, seu amigo de infância, entrou. Mas não era o garoto brincalhão que Miguel se lembrava. Agora, um homem magro e desgrenhado, Samuel era um mendigo, seu rosto marcado pela vida nas ruas. O choque na barbearia era palpável. Os sussurros começaram. O que ele está fazendo aqui? Não deveria estar entre nós. O desprezo se irradiava da elite, como se a presença dele fosse uma mancha na perfeição do salão. Miguel sentiu um aperto no peito. Os olhos de Samuel encontraram os dele, e por um momento o tempo parou. Havia mais ali do que simples desprezo e choque. Samuel trouxe consigo a história de um passado que ambos conheceram, mas que Miguel se esforçava para esquecer. Naquele instante, tudo o que Miguel construiu parecia desmoronar. As risadas abafadas e as conversas murmuradas se calaram quando Samuel decidiu falar. Sua voz rouca ecoou no ambiente. Miguel, você se lembra de mim? Os clientes olharam entre si, nervosos. A atmosfera ficou pesada. Um dos clientes mais poderosos da cidade, um empresário ganancioso chamado Carlos, sorriu de modo sarcástico. Ele adorava as divisões sociais, e a última coisa que queria era ver alguém questionar o status quo. Isso não é lugar para você, Samuel. Vá embora, ninguém quer ouvir suas histórias tristes, disparou Carlos, a arrogância à flor da pele. Mas Samuel não recuou. Ele tinha um segredo, algo que poderia mudar tudo. Você não sabe a verdade sobre o que aconteceu naquela noite, Miguel, disse Samuel, seus olhos transbordando dor e determinação. Se você soubesse, seria diferente. Existe um tesouro que pertence à nossa infância, algo que pode nos libertar. O silêncio que pairou foi cortante. Miguel sentiu a pressão dentro de si aumentar. Ele queria gritar, queria pedir desculpas, mas as palavras estavam entaladas na garganta. Como poderia se redimir por algo tão horrendo? As pessoas ao redor trocavam olhares nervosos. O clima mudara. Algo mais profundo estava em jogo. Miguel se viu diante de um dilema moral, balançando entre seu orgulho e a empatia por seu antigo amigo. O passado estava bem ali, tão próximo. O segredo poderia não apenas redimir Samuel, mas também transformar a cidade. E quando Miguel estava prestes a falar, abrir a porta para um futuro diferente, um grito ecoou pela barbearia. O que você está fazendo aqui? Veio de uma cliente, tão alta quanto fina. A ira e o medo estampados no rosto. O caos se instaurou, e Miguel sentiu seu coração disparar. O que ele faria? Até onde estava disposto a ir para se redimir e enfrentar os demônios de seu passado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio após o grito tomou conta da barbearia como um peso insuportável. Os olhares reviravam-se de choque e horror. A cliente, aquela mulher alta e de expressão fria, mantinha-se firme, como um pilar em meio ao caos. Miguel sentiu sua pulsação acelerar. O que estava prestes a acontecer? Samuel, sai daqui. Você não pertence a este lugar. A voz da mulher ressoou, mas seu olhar estava fixo em Miguel, como se esperasse que ele a apanhasse. O rosto de Samuel se fechou em uma máscara de dor. Era como se uma maré de emoções estivesse prestes a explodir. As aparências enganam. Você sabe disso, não é, Miguel? Samuel olhava diretamente para ele. O ar na barbearia estava pesado. Miguel a conhecia. A mulher era Clara, uma influente colecionadora de arte e figura central da elite local. E agora, em sua voz, havia algo mais. Uma desesperada necessidade de manter a ordem, de preservar a fachada de status. Miguel sentiu algo se mover dentro dele. Um turbilhão que desafiava tudo o que acreditara ser certo. Mas antes que ele pudesse responder, houve um estrondo. E a porta da barbearia se abriu com brutalidade. Um homem atarracado, com uma tatuagem no pescoço que parecia um aviso, entrou, trazendo consigo a tempestade de ruídos da rua. Ele olhou em volta e, ao ver Samuel, um sorriso cruel cruzou seu rosto. Olha quem temos aqui, o mendigo que se acha importante. Miguel! O chamado de Clara teve um tom quase de súplica. Expulse esse homem. Ninguém aqui precisa ouvir suas mentiras. É melhor você ficar longe, Franco. Não estamos aqui para suas vinganças. Samuel disparou, sua voz carregada de raiva e dor. Mas Franco apenas riu, como se esse fosse seu palco. Vinganças? Não, meu amigo. Você merece mais que isso. E eu estou aqui para te lembrar do que você fez. A tensão no ar aumentou, como a tensão de um fio prestes a estourar. Miguel, com o coração na garganta, fez uma tentativa. Samuel, o que ele quer dizer com isso? A voz dele mal saiu. Ele estava apavorado pelas implicações. Os murmúrios começaram novamente entre os clientes. Indagações disfarçadas de desprezo. Do que ele está falando? O que aconteceu naquela noite? Franco, animado pela situação, se aproximou e a multidão recuou, como se estivesse prestes a ver algo grotesco. Uma noite que mudou tudo, e você, Miguel, não pode esquecer. Ele virou-se para Samuel e, como se plantasse uma bomba, disse: Você não conta a verdade, meu amigo. A verdade que vai derrubar o seu amigo e toda essa farsa. Parem, parem! Miguel gritou, mas já era tarde. Samuel, com os olhos cheios de lágrimas, apenas respondeu: A verdade é que eu fui forçado a escolher e fiz algo que não posso mais mudar. O som do vidro quebrando ecoou, interrompendo a tensão crescente. Todo mundo virou para ver um dos lustres caindo, estilhaçando-se no chão, como se a própria barbearia estivesse manifestando a catástrofe emocional que pairava no ar. Você não pode esconder o passado, Miguel. Franco riu, enquanto a barbearia mergulhava em caos. Miguel viu os rostos de seus clientes, horrorizados, e a revelação fria e difícil se formava em sua mente. O que havia acontecido naquela noite? O que eles estavam escondendo uns dos outros? Com mãos trêmulas, ele se virou para Samuel, buscando a resposta que mudaria tudo, e ao mesmo tempo, temendo pela verdade que poderia fazer tudo desmoronar ainda mais. O que sua infância realmente escondeu? O silêncio após o vidro quebrado era ensurdecedor.
O caos se espalhou pela barbearia, enquanto todos os olhos se viravam para Samuel e Franco. Miguel mal conseguia processar o que estava acontecendo. Sua mente, uma tempestade de emoções. "O que você está fazendo aqui?" repetia Clara, como se fizesse um feitiço para afastar a verdade. Samuel, no entanto, não recuou. Ele olhou para Miguel, seus olhos transbordando dor e esperança. "Há tanto que você não sabe, Miguel." Samuel começou, mas não teve tempo de continuar. Franco avançou, seu sorriso cruel ampliando-se à medida que se aproximava. "Ele não vai contar a verdade, Miguel. Você sabe por quê? Porque a verdade é suja, e você não vai querer ouvir." Nesse momento, como se todas as tensões do ar se condensassem em um único ponto, a porta da barbearia se abriu novamente. Desta vez, era uma figura envolta em sombras, uma mulher com um casaco longo que a fazia parecer uma espectadora de um teatro sombrio. O olhar dela atravessou a sala, fixando-se em Samuel, e um reconhecimento repentino passou pelo rosto dele. Ela, começou, e a sala inteira ficou em choque. "Você tá vivo!" O murmúrio entre os clientes cresceu, misturado com sussurros de espanto e incredulidade. "Quem é ela? O que ela sabe?" O coração de Miguel disparou. A mulher tinha um olhar intenso. Algo a conectava a Samuel de maneira inexplicável. Miguel sentiu como se a terra estivesse se movendo debaixo de seus pés. "Perdoa-me, Samuel," a mulher disse. Sua voz era um sussurro contido, mas carregado de emoção. "Eu nunca consegui. Eu pensei que você estivesse morto." As palavras dela cortaram o ambiente como uma faca afiada. Samuel ficou paralisado, o choque exibido em seu rosto. A presença dela não era apenas inesperada, era vital. "Você sabe a verdade também," ele disse, o nó na garganta apertando suas palavras. "Por que você está aqui agora?" "Porque precisamos falar sobre aquela noite, sobre o que você fez e o que eu fiz também." As palavras estavam lançadas no ar, como uma bomba prestes a explodir. O que Samuel tinha feito? O que a mulher sabia? Miguel sentiu um frio na espinha. O segredo parecia maior do que tudo que poderia imaginar. Franco, vendo cada segundo daquela revelação, não conseguiu se conter. Sua voz era uma lança afiada. "Que noite é essa que todos estão mencionando? Alguma coisa especial que ficou escondida no lixo? Por que não contamos a todos?" Ele olhou para a multidão, a voz cheia de veneno e sarcasmo. Miguel, quase em pânico, olhou para Samuel. "Diga a verdade, por favor." Ele estava tentando entender, mas tudo parecia cada vez mais confuso. A mulher olhou para Miguel e seu olhar tinha um peso que era quase palpável. "Se você souber a verdade, Miguel, tudo mudará. O que você acha que sabe sobre o passado é uma fração do que realmente aconteceu." O murmúrio cresceu mais alto. As cabeças começaram a balançar. Até Clara, que mantinha o controle até então, parecia desmoronar diante da possibilidade de um segredo tão terrível. Miguel sentiu o desespero tomando conta de seu corpo. O que Samuel e a mulher esconderam por tanto tempo? E o que Franco fazia ali, incitando ainda mais o pânico? "Chega de segredos!" Franco exclamou, como uma criança travessa no meio de uma briga de adultos. Ele se aproximou de Samuel e da mulher, como se fosse um pregador de um culto obscuro. "Vamos revelar tudo. Essa história precisa ser contada." E com estas palavras, a barbearia parecia estar à beira de um precipício. O que aconteceria quando a verdade finalmente emergisse? Miguel olhou nos olhos de Samuel e no fundo deles ele viu o eco do que poderia ser uma tragédia. A sala estava respirando em expectativa. Miguel sentiu que o chão se abria e a única certeza que tinha era que nada voltaria
a ser como antes. E o que significaria isso para ele? O silêncio pairava na barbearia como um peso insuportável. Todos os olhares estavam fixos em Samuel e a mulher misteriosa que acabara de entrar. Miguel sentia seu coração disparar, cada batida ecoando o medo, porém também a esperança de que talvez a verdade finalmente viesse à tona e pudesse redimi-lo. Você está vivo? A voz da mulher atravessou o ar, carregada de emoções. O choque nos olhos de Samuel estava inegavelmente presente. Ele parecia embasbacado, como se a qualquer momento pudesse desmaiar. Como você pôde voltar depois de tudo? Foi por sua causa, ela respondeu firme, mas a fraqueza em sua voz era palpável. Eu não sabia como enfrentar e sempre pensei que estivesse morto. Miguel observava, perdendo o controle lentamente à medida que a conversa tomava um rumo ainda mais complexo do que esperava. Franco, percebendo o peso das palavras, sorriu como se fosse um espectador de um espetáculo, pronto para a próxima cena. Essa é a grande revelação? O que eles escondem? Vamos lá, Samuel, diga o que aconteceu naquela noite. As pessoas murmuravam. Sussurros nervosos cruzavam o espaço. Clara, que já não conseguia manter a dignidade, protestou. Não permita que isso se torne um espetáculo. Samuel, você não pertence aqui. Mas Samuel permanecia firme, a raiva pulsando dentro dele. A verdade não pode ser enterrada para sempre, Clara. Assim, a atmosfera ficou elétrica. Diga a verdade, Samuel. Miguel insistiu, a dor na sua voz refletindo sua urgência. Ele sentia que algo sério estava prestes a ser revelado. Samuel olhou para Miguel, seus olhos pedindo desculpas mesmo antes de falar. Aquela noite foi uma noite horrenda. Eu fiz isso por você. Os sussurros aumentaram. O que Samuel queria dizer? O que era tão grave que deixara todos naquela expectativa assustadora? Antes que qualquer um pudesse formular uma hipótese, algo inacreditável aconteceu. A luz da barbearia piscaram e o som de sirenes cortou a tensão, seguidas de batidas vigorosas na porta. A porta se abriu com força, revelando um grupo de policiais. As expressões dos clientes mudaram de choque para medo, e Miguel sentiu seu mundo desmoronar. O que está acontecendo? Ele gritou. O policial, um homem alto com uma expressão severa, olhou ao redor. Em seguida, fixou o olhar em Samuel. Samuel Silva, você está sob a custódia da lei. Existem acusações contra você, declarou em voz alta. O ar ficou pesado. Miguel viu o rosto de Samuel palidecer. Como assim? Suas palavras sobre aquela noite agora pareciam preciosas, mas também perigosas. Acusações? Que tipo de acusações? Miguel questionou, adrenalina se acumulando. Ele sentia a necessidade de proteger Samuel, mas a situação era caótica. O que você fez é mais profundo do que todos imaginam, a mulher de casaco longo murmurou. Sua voz era uma mistura de dor e medo. A noite que mudaria nossas vidas. O desaparecimento, a verdade, ela chegou à superfície. A revelação de cada um desses personagens remexia com a fundação do que Miguel acreditava saber. Como ele podia proteger Samuel agora, que tudo se desdobrava em um cenário onde a polícia estava envolvida? Samuel, o que aconteceu naquela noite? Miguel implorou. As almas ao seu redor estavam tremendo. Mas Samuel não parecia ter forças para responder. Com o apoio da mulher ao lado dele, a verdade pairava no ar, prestes a ser revelada de uma forma que ninguém poderia imaginar. E enquanto a tensão crescia, Miguel soube que o que quer que tenha acontecido naquela noite estava pronto para ser exposto.
o que poderia desmoronar tudo o que ele conhecia. O futuro, assim, começaria a ser desenhado em tons de mistério e temor. O silêncio pairava na barbearia como um peso insuportável. Todos os olhos estavam fixos em Samuel e na mulher misteriosa que acabara de entrar. Miguel sentia seu coração disparar, cada batida ecoando o me. A voz da mulher atravessou o ar, carregada de emoções. O choque no rosto de Samuel era evidente. Ele parecia paralisado, como se as palavras dela o tivessem golpeado. Como você pôde voltar, depois de tudo? Foi por sua causa, ela respondeu, firme, mas a fraqueza em sua voz era palpável. Eu não sabia como enfrentar, e sempre pensei que estivesse morto. Miguel observava, perdendo o controle lentamente à medida que a conversa se tornava mais complexa do que esperava. Franco, percebendo o peso das palavras, sorriu, como se fosse um espectador de um espetáculo. Essa é a grande revelação? O que eles escondem? Vamos lá, Samuel. Diga o que aconteceu naquela noite. As pessoas murmuravam, sussurros nervosos cruzando o espaço. Clara, que já não conseguia manter a dignidade, protestou. Não permita que isso se torne um espetáculo. Samuel, você não pertence aqui. Mas Samuel permanecia firme, a raiva pulsando dentro dele. A verdade não pode ser enterrada para sempre, Clara. Então o ambiente ficou elétrico. Diga a verdade, Samuel. Miguel insistiu, a dor na sua voz refletindo sua urgência. Samuel olhou para Miguel, seus olhos pedindo desculpas, mesmo antes de falar. Aquela noite foi horrenda. Eu fiz isso por você. Os sussurros aumentaram. O que Samuel queria dizer? O que era tão grave que deixara todos naquela expectativa assustadora? Antes que qualquer um pudesse formular uma hipótese, algo inacreditável aconteceu. A luz da barbearia começou a piscar e um som ensurdecedor de sirenes cortou a tensão, seguidas de batidas vigorosas na porta. A porta se abriu com força, revelando um grupo de policiais. As expressões dos clientes mudaram de choque para medo, e Miguel sentiu seu mundo desmoronar. O que está acontecendo? Ele gritou. Um policial, alto, com um olhar severo, olhou ao redor e, em seguida, fixou o olhar em Samuel. Samuel Silva, você está sob a custódia da lei. Existem acusações contra você, declarou em voz alta. O ar ficou pesado. Miguel viu o rosto de Samuel palidecer. Como assim? Suas palavras sobre aquela noite agora pareciam preciosas, mas também perigosas. Acusações? Que tipo de acusações? Miguel questionou, a adrenalina se acumulando. Ele sentia a necessidade de proteger Samuel, mas a situação era caótica. O que você fez? É mais profundo do que todos imaginam. A mulher de casaco longo murmurou. Sua voz era uma mistura de dor e medo. A noite que mudaria nossas vidas. O desaparecimento, a verdade. Ela chegou à superfície. A revelação de cada um destes personagens remexia com a fundação do que Miguel acreditava saber. Como ele podia proteger Samuel agora que tudo se desdobrava em um cenário onde a polícia estava envolvida? Samuel, o que aconteceu naquela noite? Miguel implorou. O ambiente estava carregado, ansioso por respostas, mas Samuel não parecia ter forças para responder. Ele olhou com desespero para a mulher. Foi então que um senhor idoso, sentado em uma das cadeiras da barbearia, tomou coragem. Samuel, não se deixe levar. Diga a verdade sobre o que você fez. A voz dele era rouca, mas sua firmeza cortava como uma lâmina. Miguel ficou surpreso. O que você sabe, senhor? Perguntou.
sua curiosidade superando o medo. O homem respirou fundo. Eu estava lá, naquela noite. E não foi só você que fez algo terrível, Samuel. O murmúrio entre os clientes cresceu, misturado com sussurros de espanto e incredulidade. Como assim? Samuel balbuciou, sua voz trêmula. O velho olhou diretamente para ele, os olhos cheios de uma sabedoria amarga. A verdade é que a noite não foi sua culpa sozinha. Cada um de nós teve um papel a desempenhar. O choque percebeu Miguel e os outros. O que você quer dizer? Todos sabíamos de algo? Samuel ficou paralisado, os olhos arregalados. Sim, o senhor continuou, a tensão crescendo a cada palavra. E eu sou responsável também, por esconder. Na verdade, todos nós que fazemos parte dessa elite. Ele olhou em volta, como se quisesse ver as reações de seus colegas. O que aconteceu naquela noite não foi só um acidente. Foi resultado das nossas escolhas. Miguel sentiu um nó na garganta. Como assim? Era a primeira vez que alguém falava sobre a responsabilidade coletiva. O passado que todos tentavam enterrar agora reluzia nas sombras da barbearia. Ele olhou para Samuel, em busca de uma confirmação, mas o amigo parecia perdido. O velho então acrescentou: Eu não sabia que você estava na cena, Samuel, mas o que você fez foi uma tentativa de salvar a todos nós. E agora podemos ser todos condenados juntos. O ambiente ficou parado, os olhares se cruzando em um misto de horror e compreensão. Miguel não sabia mais o que pensar. O que ele sempre acreditou sobre aquela noite, a verdade que se escondia em cada canto, estava prestes a ser revelada de formas que ele nunca poderia imaginar. O que isso significaria para todos na barbearia. Enquanto o caos se intensificava, ele sentiu que as fundações de suas vidas estavam prestes a desmoronar. E a noite só estava começando. O silêncio pairava na barbearia como um peso insuportável. Todos os olhares estavam fixos em Samuel e na mulher misteriosa que acabara de entrar. Miguel sentia seu coração disparar, cada batida ecoando o medo, mas também a esperança de que a verdade finalmente viesse à tona e pudesse redimi-lo. Você tá vivo. A voz da mulher rasgou o ar carregada de emoções. O choque no rosto de Samuel era evidente. Ele parecia paralisado, como se as palavras daquela mulher o tivessem açoitado. Como você pôde voltar, depois de tudo? Foi por sua causa. Ela respondeu firme, embora a fraqueza em sua voz fosse clara. Eu não sabia como enfrentar isso. Sempre pensei que estivesse morto. Miguel observava, perdendo o controle lentamente à medida que a conversa se tornava mais complexa do que havia imaginado. Franco, percebendo o peso da conversa, riu, como um espectador de um espetáculo. Essa é a grande revelação? O que vocês escondem? Vamos lá, Samuel. Diga o que aconteceu naquela noite. Os murmúrios aumentaram, entrelaçados com sussurros nervosos. Clara, que já não conseguia manter a dignidade, protestou. Não permita que isso se torne um circo. Samuel, você não pertence a esse lugar. Mas Samuel permanecia firme, a raiva pulsando dentro dele. A verdade não pode ser enterrada para sempre, Clara. E em um instante, tudo parecia elétrico. Diga a verdade, Samuel! Miguel implorou, a dor na sua voz refletindo sua urgência. Samuel olhou para Miguel, seus olhos implorando perdão, mesmo antes de falar. Aquela noite foi horrenda. Eu fiz isso por você. Ao ouvir isso, um silêncio pesado dominou a sala. O que Samuel queria dizer? O que era tão grave que deixara todos em expectativa? Antes que alguém pudesse formular uma hipótese, algo inacreditável aconteceu. A luz da barbearia começou a piscar
e o som ensurdecedor de sirenes cortou a atmosfera tensa, seguidas de batidas vigorosas na porta. A porta foi arrombada, revelando um grupo de policiais. As expressões dos clientes mudaram de choque para puro medo, e Miguel sentiu seu mundo desmoronar. "O que está acontecendo?" ele gritou, tentando entender a confusão. Um policial, com uma expressão severa, olhou ao redor antes de fixar seu olhar em Samuel. "Samuel Silva, você está sob a custódia da lei. Existem acusações muito graves contra você", anunciou em voz alta. O ar ficou pesado. Miguel viu o rosto de Samuel palidecer, e uma onda de pânico invadiu seu peito. Como assim? Suas palavras sobre aquela noite agora pareciam perigosas. Que tipo de acusações? Miguel questionou, sua adrenalina disparando. Ele queria proteger Samuel, mas a situação estava fora de controle. "Você não sabe. É mais profundo do que todos pensam", a mulher de casaco longo murmurou. "Essa história não é só sobre você e Samuel. É sobre cada um de nós." Com isso, o velho que estava na barbearia passou a falar, a voz trêmula. "Eu estive lá naquela noite. E não foi só Samuel. Todos nós temos algo a responder." Seus olhos estavam cheios de dor, e uma verdade que parecia pulsar por toda a sala. A noite em que tudo se desfez envolveu mais gente. Nós deixamos algo horrendo acontecer, e agora estamos aqui, paralisados pela culpa. O choque na barbearia era palpável. Todos trocavam olhares pensativos, enquanto esse novo aspecto da história se desenrolava. "Você não está falando sério", Clara disse, a incredulidade escorrendo por sua voz. Mas antes que pudesse continuar, um grito cortou a tensão. "Parem! Vocês não sabem o que estão fazendo." Uma mulher idosa, curva e frágil apareceu na entrada. "Vocês não podem deixar isso vir à tona. Vai destruir tudo." A súbita aparição da mulher deixou todos em estado de choque. Miguel sentiu o ar fugir de seus pulmões. "Quem é você?" ele perguntou. A mulher, ofegante, olhou para Samuel. Fui eu que tirei a vida daquele garoto." As palavras dela se espalharam pela barbearia, pesadas como chumbo. O tempo pareceu parar. Todos os olhares estavam fixos nela, fixavam-se em Samuel, e a revelação atingiu os presentes como uma tempestade. "Como assim?" Samuel balbuciou, agora o desespero instalado em seu rosto. "Eu não queria. Eu fiz o que tinha que ser feito." A mulher caiu de joelhos. "Mas nunca pensei que você, Samuel, você pagaria por isso." Os olhares variavam entre compaixão e condenação. Miguel olhou para Samuel e percebeu que o chão estava se movendo sob eles. A barbearia mergulhou em um caos total. Onde a revelação levaria isso tudo? A verdade tinha se revelado uma rede de mentiras, culpados e vítimas. Miguel pensou em tudo que tinha acreditado até ali. Aquela noite não era apenas um peso no passado, mas um crime que os unia agora de maneira inesperada. O que mais estava escondido? O que mais poderia ser revelado? A tensão preenchia o espaço enquanto as sirenes ainda ecoavam. O futuro de todos ali parecia incerto, e a única certeza que Miguel tinha era que tudo estava prestes a desmoronar ainda mais. E no fundo, uma pergunta queimava em sua mente. Quem realmente era culpado? E qual seria o preço a pagar por isso? O silêncio pairava na barbearia como um peso insuportável. Todos os olhares estavam fixos em Samuel e na mulher que acabara de entrar. Miguel sentia seu coração disparar, cada batida ecoando o medo, mas também a esperança de que a verdade finalmente viesse à tona. Não poderia ser só isso. Algo maior estava prestes a se revelar. "Você está vivo."
a mulher disse, com a voz trêmula. O choque no rosto de Samuel era inegável. Ele parecia paralisado. Como você pôde voltar, depois de tudo? Foi por sua causa, ela respondeu, a fraqueza em sua voz pesando como uma âncora. Miguel observava, tenso, enquanto a atmosfera se tornava mais densa. Franco se lançou para o centro da confusão, sorrindo, como se estivesse se divertindo com o espetáculo. Essa é a grande revelação? Vamos lá, Samuel, diga o que aconteceu naquela noite. Sua provocação cortou a tensão no ar, mas enraizou ainda mais o pânico. As palavras da mulher fizeram o tempo parar. Aquela noite foi horrenda. Eu fiz isso por você. O choque reverberou na sala. As reações instantâneas, olhares de assombro e confusão. E então, em meio ao murmúrio crescente, o velho que estava na barbearia tomou a iniciativa. Eu estive lá, ele disse, a voz firme, mas rouca. Não foi só Samuel. Todos nós temos algo a responder. As revelações estavam prestes a explodir, e a sala pulsava de expectativa. Então, como se a tensão estivesse acumulada até o limite, um grito atravessou a barbearia. Parem! Vocês não podem deixar isso vir à tona! Era uma mulher idosa que apareceu na entrada, sua figura curvada, mas o olhar penetrante. A verdade precisa permanecer oculta. Quem é você? Miguel perguntou, perplexo. A mulher respirou fundo, o pânico estampado em seu rosto. Sou alguém que sabe mais do que vocês imaginam. Se a verdade vier à tona, todos nós pagaremos por isso. Ela olhou para Samuel e a mulher misteriosa, lágrimas brotando de seus olhos. Posso não ter suas vidas nas mãos, mas as vidas de muitos dependem disso. A barbearia instantaneamente se transformou em um campo de batalha emocional. Você está falando sério? Samuel balbuciou, chocado. A reação de todos era de incredulidade, mas a emoção estava presente, quase palpável. Fui eu que tirei a vida daquele garoto, a mulher disse, os olhos fixos em Samuel. E as palavras dela cortaram, mais afiadas que qualquer navalha. O ambiente ficou congelado. O tempo se arrastou enquanto todos tentavam processar o que ouviram. Como assim? Samuel disse, claramente paralisado. Foi um acidente. Eu não queria. Eu fiz o que tinha que ser feito. Ela caiu de joelhos, a fragilidade dela exposta. Mas nunca pensei que você, Samuel, você pagaria por isso. Os murmúrios começaram a aumentar novamente, a tensão crescendo, dia após dia. O velho, o homem que estava na barbearia, se levantou. Você não sabe a verdade sobre o que aconteceu. Nós também estávamos lá. Não éramos apenas espectadores. Seu olhar varreu a multidão, buscando o apoio que muitos hesitavam em dar. Você está dizendo que todos são cúmplices? Miguel exclamou, a incredulidade dominando sua voz. Havia muito mais sob essa superfície do que ele poderia imaginar. Enquanto a barbearia fervia com as revelações, um barulho repentino cortou a conversa. A porta se abriu com um estrondo e outro grupo de policiais entrou, suas expressões sérias. O oficial mais alto apontou um dedo para Samuel. Samuel Silva, você é chamado para depor. Acusações de homicídio foram feitas e precisamos da sua versão. O desespero tomou conta de Miguel. Como assim? Homicídio? Ele olhou para Samuel, que estava em estado de choque. Este não era o momento certo. As sirenes cortavam o ar, enquanto mais policiais se juntavam aos já presentes. Miguel sabia que a situação estava fora de controle. A mulher idosa começou a soluçar, e o velho não podia esconder a culpa em sua expressão. Nós sabemos o que de fato aconteceu.
Não podemos deixar os segredos nos consumir. As palavras pairaram no ar, ecoando nas mentes de todos. Miguel sentiu a realidade escorregar. O que mais estavam escondendo? Não era apenas uma tragédia isolada. Era uma rede tecida de mentiras e segredos. O que isso significava para todos eles? O que os relacionamentos significavam agora? O peso da verdade estava prestes a se revelar. Enquanto os polícias se aproximavam, uma pergunta cortou a mente de Miguel como uma lâmina. E em meio ao caos, uma certeza ardente subiu dentro dele. A verdade tinha um preço, e ele estava prestes a descobri-lo. Mesmo que isso significasse perder tudo. O silêncio na barbearia era ensurdecedor. O olhar dos policiais, fixado em Samuel, cortava o ar como uma lâmina. A mulher idosa, de joelhos, tremia com a culpa que parecia transbordar de seu ser. Miguel só conseguia pensar em como tudo poderia ter chegado a esse ponto. Ele queria proteger Samuel, mas não sabia como. Samuel Silva, você tem o direito de permanecer em silêncio. O policial leu os direitos dele. Mas Miguel estava mais focado no que a mulher estava prestes a dizer. O clima estava pesado, como se a barbearia, com seu brilho e ostentação, estivesse prestes a se desmoronar. A mulher idosa, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou diretamente para Samuel. Você nunca soube a verdade. Nunca soube que eu estava lá, naquela noite. O garoto não deveria ter morrido. Foi um acidente. Eu não podia salvar. Acidente? Samuel gritou, a voz rasgando o ambiente. Você destruiu nossas vidas. Você matou ele. O desespero estava claro em seu olhar, enquanto Clara e Franco observavam, uns em choque e outros se divertindo com o caos. Mas então algo inesperado aconteceu. Um jovem, que tinha estado escondido na parte de trás da barbearia, emergiu. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido. Parem! Não podem fazer isso! Sua voz ecoou pelas paredes, e todos se voltaram para ele. Quem é você? Miguel perguntou, sua curiosidade misturada com a confusão. Sou Lucas, irmão do garoto que morreu naquela noite. O impacto da revelação deu uma nova dimensão ao ambiente. O murmúrio na barbearia cresceu, atingindo novos níveis de tensão. Não pode ser sério. Samuel balbuciou, paralisado. Eu sei a verdade. Lucas continuou, a emoção inundando sua voz. Meu irmão, ele não estava sozinho. Ele estava com você, Samuel, e a mulher. E vocês não podem esconder isso. Eu ouvi vocês discutindo. Vi tudo. Discutindo? Do que você está falando? Samuel parecia perdido, a angústia tomando conta dele. Foi a noite que mudou tudo. Eu fui forçado a ficar em silêncio, mas não mais. A verdade precisa vir à tona. Precisamos enfrentar as consequências. O jovem olhou ao redor, seus olhos ardendo de determinação. Consequências? Clara repetiu, sua fúria agora misturada com medo. Que consequências? Você não sabe o que está dizendo. Ela tropeçou nas palavras, como se quisesse cortar a conexão entre o passado e seu presente. Mas Lucas não recuou. Se vocês não falarem, eu vou contar tudo para a polícia. Usem a verdade ou não vou escapar. Eu sou a única ligação entre o que aconteceu naquela noite e o que vocês tentam esconder. A única ligação? Franco riu, desdenhoso. Quem se importa? Eles não vão acreditar em você. Eu tenho provas. Lucas exclamou, fazendo todos se entreolharem intrigados. Num movimento rápido, ele puxou do bolso um celular. Gravei uma conversa,
Uma cena daquela noite. Se for necessário, vou mostrar o que fizemos para proteger vocês. O ar pareceu gelar. Miguel sentiu um nó na garganta. A revelação de que Lucas poderia ter tudo gravado era uma bomba prestes a detonar. Você não pode fazer isso, disse Samuel, seu rosto pálido. Nós éramos crianças. Crianças que cometeram um crime. Lucas bradou, sua voz ecoando na barbearia. E agora, todos precisam ouvir a verdade. Os murmúrios aumentaram. O caos estava armado. A revelação estava tão próxima e, ao mesmo tempo, tão distante. Miguel olhou para Samuel, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar de um jeito devastador. Tudo o que ele acreditava, tudo o que a barbearia representava, estava prestes a desmoronar. E o que isso significaria para o futuro deles? As sirenes da polícia começaram a se aproximar, e Miguel percebeu que a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava prestes a ser revelada. E no fundo, ele sabia que nada, absolutamente nada, voltaria a ser como antes. O que mais estava escondido? Que outros segredos a noite traria à tona? O silêncio na barbearia era ensurdecedor. O olhar dos policiais, fixado em Samuel, cortava o ar como uma lâmina. A mulher idosa de joelhos tremia com a culpa que parecia transbordar de seu ser. Miguel só conseguia pensar em como tudo poderia ter chegado a esse ponto. Ele queria proteger Samuel, mas não sabia como. Samuel Silva, você tem o direito de permanecer em silêncio. O policial leu os direitos dele, mas Miguel estava mais focado no que a mulher estava prestes a dizer. O clima estava pesado, como se a barbearia, com seu brilho e ostentação, estivesse prestes a se desmoronar. A mulher idosa, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou diretamente para Samuel. Você nunca soube a verdade. Nunca soube que eu estava lá. Naquela noite, o garoto não deveria ter morrido. Foi um acidente. Eu não podia salvar. O clima ficou tenso. Acidente? Samuel gritou, a voz rasgando o ambiente. Você destruiu nossas vidas. Você matou ele. O desespero era evidente em seu olhar, enquanto Clara e Franco observavam, um em choque e outro se divertindo com o caos. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um jovem, que tinha estado escondido na parte de trás da barbearia, emergiu. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido. Parem! Não podem fazer isso! Sua voz ecoou pelas paredes, e todos se voltaram para ele. Quem é você? Miguel perguntou, perplexo. Sou Lucas, irmão do garoto que morreu naquela noite. O impacto da revelação deu uma nova dimensão ao ambiente. O murmúrio na barbearia cresceu, atingindo novos níveis de tensão. Você não pode ser sério. Samuel balbuciou, paralisado. Eu sei a verdade. Lucas continuou, a emoção inundando sua voz. Meu irmão, ele não estava sozinho. Ele estava com você, Samuel, e a mulher. E vocês não podem esconder isso. Eu ouvi vocês discutindo. Vi tudo. Os olhares se cruzavam, questionando. Discutindo? Do que você está falando? Samuel parecia perdido, a angústia tomando conta dele. Foi a noite que mudou tudo. Eu fui forçado a ficar em silêncio, mas não mais. A verdade precisa vir à tona. Precisamos enfrentar as consequências. O jovem olhou ao redor, seus olhos ardendo de determinação. Consequências? Clara repetiu, sua fúria agora misturada com medo. Que consequências? Você não sabe o que está dizendo. Oi, ela tropeçou nas palavras,
como se quisesse cortar a conexão entre o passado e seu presente. Mas Lucas não recuou. Se vocês não falarem, eu vou contar tudo para a polícia. Usem a verdade ou não vão escapar. Eu sou a única ligação entre o que aconteceu naquela noite e o que vocês tentam esconder. A única ligação? Franco riu, desdenhoso. Quem se importa? Eles não vão acreditar em você. Eu tenho provas, Lucas exclamou, fazendo todos se entreolharem intrigados. Num movimento rápido, ele puxou do bolso um celular. Gravei uma conversa, uma cena daquela noite. Ponto. Se for necessário, eu vou mostrar o que fizemos para proteger vocês. O ar parecia gelar. Miguel sentiu um nó na garganta. A revelação de que Lucas poderia ter tudo gravado era uma bomba prestes a detonar. Você não pode fazer isso, disse Samuel, seu rosto pálido. Nós éramos crianças. Crianças que cometeram um crime, Lucas bradou, sua voz ecoando na barbearia. E agora todos precisam ouvir a verdade. Os murmúrios aumentaram. O caos estava armado. A revelação estava tão próxima e, ao mesmo tempo, tão distante. Miguel olhou para Samuel. As peças do quebra-cabeça começando a se encaixar de um jeito devastador. Tudo o que ele acreditava, tudo o que a barbearia representava, estava prestes a desmoronar. Então, como se o destino tivesse seus próprios planos, um barulho estrondoso ecoou na entrada. A porta foi arrombada e um grupo de homens mascarados entrou, gritando e armados. O horror se espalhou pela sala em um instante. "Todo mundo no chão!" Um deles gritou, e a tensão se transformou em puro pânico. Miguel se lançou para o lado, enquanto as pessoas gritavam e tentavam se esconder. "O que está acontecendo?" Ele pensou, a mão gelada segurando a cadeira. Samuel, ainda paralisado, olhou fixamente para os invasores e a mulher idosa desabou em lágrimas, sem saber como reagir. "Estamos atrás de uma coisa e não vamos sair sem ela." O líder dos mascarados rosnou e Miguel percebeu que isso estava relacionado a algo mais profundo. Mas o quê? O clima se tornara mortal, e qualquer tentativa de resolver a verdade agora era um luxo inatingível. No meio do caos, Lucas, em sua ânsia por justiça, decidiu fazer um movimento impensável. A verdade está aqui!" Ele gritou, levantando o celular como uma arma. "Eu tenho tudo gravado. O que aconteceu naquela noite? Tudo." Os homens mascarados se viraram rapidamente, suas armas apontadas para Lucas. "Cala a boca, moleque, ou você vai se arrepender." E no instante em que o líder puxou o gatilho, tudo ficou em câmera lenta. A vida como a conheciam estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. O que aconteceria a seguir? A verdade, o crime, a sobrevivência. Nada era certo agora. Miguel se pegou pensando. O que mais escondiam? E quem realmente seria salvo nesse instante? O caos se instalou na barbearia. O grito de Lucas ainda reverberava no ar, enquanto as armas dos homens mascarados brilhavam sob a luz tenuemente acesa. A tensão tomava conta do ambiente. Todos estavam em estado de choque, e Samuel era um retrato da desolação. "Quieto! Ninguém se mexe!" gritou o líder dos mascarados, seu olhar feroz examinando cada rosto. Os seus capangas seguiam suas ordens, prontos para agir. Miguel sentiu um nó na garganta. Sua mente estava a mil, perguntando-se se haveria um jeito de contornar aquela situação. "Samuel, não deixe que ele faça nada", implorou Miguel, enquanto a mulher idosa se arrastava para bem longe, aterrorizada. Lucas, ainda com o celular na mão, olhou para Samuel.
A verdade precisa ser revelada. Se você não falar, eles farão um massacre aqui. Cale-se! O homem mascarado apontou a arma para Lucas, interrompendo seu grito. O ambiente ficou gelado. Os rostos ao redor estavam uma mistura de medo e curiosidade, ansiosos por respostas. Samuel, hesitante, olhou para a mulher idosa. Você estava lá? O que aconteceu realmente? Eu não sei se devo falar. As pernas dela tremiam, mas a determinação no olhar de Lucas a encorajou. Havia algo mais naquela noite. Um segredo que todos nós carregamos, algo que nunca deveria ter acontecido. Independente das minhas ações, eu não agi sozinha. Conta, agora! O líder dos mascarados estava impaciente, e o tom dele deixava claro que não esperaria mais. A mulher respirou fundo, seu olhar cruzando com o de Samuel, como compartilhando uma última esperança. Naquela noite nós decidimos que era melhor esconder a verdade, pois a dor parecia insuportável. Mas isso nos destruiu aos poucos. O pânico aumentou conforme as palavras dela saíam, e a divisão entre esconder e revelar se tornava mais gritante. Miguel, percebendo a movimentação do grupo em volta, gritou: Não façam nada. Deixem que a verdade fale por si mesma. Mas seu grito foi engolido pelo clamor da confusão e do medo. O celular de Lucas piscou por um momento, e ele teve uma ideia. Se a verdade é o que eles querem, que venham buscá-la aqui. Dominar a barbearia é uma coisa, mas a vida de todos nós vale mais que mentiras. Ele levantou o celular, a gravação da noite fatídica em suas mãos. Mas o líder dos homens mascarados não tinha paciência. Basta de conversa, ele rosnou. Quando tudo parecia perdido, acidente de percurso. O velho que tinha falado antes se adiantou. Não, isso não pode terminar assim. Se você puxar esse gatilho, vai perder muito mais do que imagina. A sala estremeceu. Todos pareciam esperar a faísca. E então, a mulher idosa levantou as mãos, implorando. Espere. Se minha voz pode salvar alguém, eu vou falar. O garoto não estava sozinho, havia mais. O líder hesitou, confuso. Esse não era o resultado que ele esperava. Mas o que ele queria? Os gritos, a verdade, a história, está tudo aqui. Lucas ergueu o celular. Um silêncio profundo tomou conta. Seria a gravação a chave? A possibilidade de um caminho à redenção? A verdade exposta para todos. O clima se tornava denso. O mascarado rosnou sobre o que havia perdido. Mas ele percebeu que, por baixo da superfície, já havia aqueles que lutavam pela troca da dor por empatia. No final, a escolha de cada um dos presentes estaria prestes a fazer diferença. E enquanto o mundo em torno deles parecia equilibrar-se na lâmina de uma faca, o que viria a seguir? O resultado certo colocaria todos em um novo espaço de esperança ou tragédia. O tiroteio nunca chegou, mas a verdade finalmente poderia sair. Então, tudo acelerou, e cada olhar carregava um punhado de perguntas. Miguel sabia que a vida nunca mais seria a mesma. Quais seriam as consequências de tudo isso? Se o silêncio fosse quebrado, a verdade exposta, seria possível uma segunda chance? Mas a história não termina aqui. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Vamos juntos descobrir as verdades que ainda vêm por aí.